Olá, a paz de Cristo Jesus. Se você ama a palavra de Deus, você está no lugar certo. Eu sou o pastor Ednei Farnella e te dou as boas-vindas a este canal que também pode ser seu. Hoje nosso papo é escola bíblica e é especial porque hoje é classe de jovens. Continuaremos a estudar o livro de Josué. Então muita coisa boa vem pela frente, não sai daí, curte a vinheta e a gente volta já. Já quero fazer aquele pedido abençoado, nos ajuda a espalhar a palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Se você já é inscrito, compartilha, curte, comenta, me ajuda a tornar estas aulas um pouco mais relevantes, que alcance mais pessoas para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu faço parte da AD Kairos Tijuca, uma igreja bíblica, uma igreja abençoada, localizada na cidade do Rio de Janeiro, na rua São Francisco Xavier, número 94, no bairro da Tijuca. E quero te fazer um convite também todo especial para conhecer o trabalho da Juventude Soma Kairos. Então entra lá no Instagram e digita @SomaKairos, tudo junto, e você vai conhecer o trabalho de uma juventude abençoada, de uma juventude que ama a palavra de Deus. Continuamos o nosso estudo da revista Tempo de Conquistas, Lições Bíblicas de Jovens da CPAD. Hoje, lição de número 11, uma herança conquistada pela fé em 3 tópicos: a divisão do sul de Canaã, a divisão do norte de Canaã e a divisão das terras não conquistadas. O nosso texto do dia está em Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 23, que diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. A síntese, o resumo desta lição é que Deus sabe como recompensar a fidelidade dos seus servos. O nosso texto bíblico está em Josué, capítulo 14, dos versículos 6 até o 10. Então, os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor, meu Deus. Versículo 10. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já sou da idade de 85 anos. Glórias ao nome do Senhor. Vamos orar, pedir iluminação do Senhor para que Ele abra o nosso entendimento? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de falar da Tua palavra por este canal da internet. Abençoa esse irmão, abençoa essa irmã que está conosco, abençoa a nossa vida, ilumina a nossa mente e conduz esta aula para que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Como sempre, gosto de avisar, os slides que nós vamos projetar aqui na tela estão à tua disposição em um link aqui na descrição do vídeo. Então vai aqui embaixo, na descrição do vídeo tem um link lá, você clica e vai baixar os slides em PDF para que você possa acompanhar as nossas aulas, ok? Então vamos lá. Quero te fazer uma pergunta, como sempre começo as nossas lições. A pergunta que faço é essa aqui, ó. Você já experimentou anotar todas as orações que Deus já respondeu para você? É isso mesmo, sabe? Pessoas mais experientes, pessoas mais sábias do que eu, uma vez já pararam e já me deram essa seguinte sugestão:
compra um caderninho ou faz um caderninho e começa a anotar as tuas orações. E aí você vai perceber o tanto de vezes que Deus já respondeu a tua oração e você não percebeu. O problema é que nós damos sempre ênfase àquilo que ainda queremos e esquecemos daquilo que Deus já fez por nós. Mas eu quero te falar que essa experiência irá demonstrar o quanto Deus é fiel em suas promessas. Querido, não se esqueça disso. O teu Deus é fiel, o teu Deus responde a oração. Sempre lembre que a oração não muda Deus. A oração muda a minha circunstância, a oração muda o meu cenário, a oração muda quem eu sou, porque cada vez que eu oro, eu fico mais parecido com o meu Deus e começo a enxergar o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso para a minha vida. Vamos lá então, a nossa lição fala ali no livro de Josué, depois da conquista dos reinos, registrado em Josué capítulo 12, nós vimos as batalhas que duraram bastante tempo, nós vimos que Deus alerta então a Josué para que ele faça a divisão da terra. Olha só, tanto da parte conquistada quanto da parte ainda não conquistada. Nós observamos que foi dividido ali aquele pedaço de terra em dois grandes bolsões, um do lado leste do Rio Jordão e do lado oeste do Rio Jordão. Toda a conquista e batalha feita do lado leste foi feita ainda sob a liderança de Moisés. A do lado oeste foi então capitaneada por Josué. Pense o seguinte, quando Josué chega nesse momento na entrada de Jericó, ele já é um senhor de idade. Já passa então algum tempo, depois de 5, 7 anos de batalha, conforme registramos nas últimas aulas, o Senhor chega para ele e percebe que ele já é um senhor de idade, já é um senhor cansado de Josué. A tua missão era levar o povo até a terra e fazer com que eles conquistassem essa terra. Você fez o seu papel. Está na hora de nós fazermos a distribuição dessas terras. Muito embora nem todas elas já tinham sido conquistadas, ou seja, ainda havia batalhas pela frente. Mas quem sabe Deus naquele momento decidiu poupar Josué das demais batalhas que viriam pela frente. Deus é bom. Deus conhece o seu povo, Deus conhece o seu servo e nós temos que entender que há uma hora em nossa vida que é chegado o momento de tirar o time de campo. É chegado o momento que a nossa hora passou e que a gente possa desenvolver outra atividade e abrir espaço para outras pessoas exercerem aquilo que Deus quer que seja feito. Ele já estava com a idade avançada, isso é claro em Josué, capítulo 13, versículo de número 1. Então Deus, ele estabeleceu diante de Josué o seguinte: eu cumpri a minha promessa, essa promessa feita aos patriarcas, e agora Deus coloca diante do seu povo a divisão daquelas terras, da terra de Canaã. E então nós entramos no tópico de número 1. Primeiro, a divisão do sul de Canaã, da parte de baixo de Canaã. Como é que foi feita essa divisão? A partilha dessa terra conquistada. Eu quero lembrar a você que do lado leste do Rio Jordão, 2,5 tribos já haviam tido a sua herança por recebida das mãos de Moisés. Lembra disso? Olha aqui, Josué, capítulo 13, versículos 7 e 8, fala claramente: distribui, pois, agora a terra por herança às 9,5 tribos, tribo de Manassés, com a outra meia tribo dos rubenistas e gaditas, já receberam a sua herança da além do Jordão para o Oriente, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. Isso está em Números, capítulo 32, versículo 33. Ou seja, a tribo de Gade, a tribo de Ruben e metade da tribo de Manassés já haviam tido a sua herança por recebida no lado leste do Rio Jordão. Então, o que estava do lado oeste do Rio Jordão com Josué eram as 9 tribos mais meia tribo de Manassés que ainda não havia recebido a sua promessa. Eu quero te lembrar que essa distribuição não era da cabeça de Josué. Não era assim: bem, eu vou olhar para você, Efraim, deixa eu ver qual a terra que eu vou distribuir para você. Bem, Judá, eu vou dar para você aquela terra. Não.
a distribuição seguia um sorteio conforme Deus determinou para Moisés ainda lá atrás. Olha só, Números capítulo 26, do 52 ao 56, fala: Disse o Senhor a Moisés: a este se repartirá a terra em herança segundo o censo. A tribo mais numerosa darás herança maior, a pequena herança menor. A cada uma em proporção ao seu número se dará a herança. Todavia, a terra se repartirá por sortes, ou seja, por sorteio. Segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. Segundo a sorte, repartir-se-á a herança deles entre as tribos maiores e menores. Então, primeira coisa, era a ordem de distribuição era por sorteio. Segundo critério, a quantidade, o tamanho dessa tribo. Então, verificava-se a ordem e em seguida o tamanho do território que iria ganhar era de acordo com o tamanho da tribo que iria ocupar aquele espaço. Então, note que Deus já tinha determinado tudo muito explicado. Querido, o teu Deus é um Deus organizado. Teu Deus não é Deus de bagunça não, hein? Então você que hoje acordou e ainda sequer ajudou a mamãe e o papai aí a arrumar o quarto, a fazer o café da manhã, tá na hora de se despertar, porque o teu Deus é um Deus organizado, o teu Deus é um Deus que gosta de disciplina e organização. Então como ficou? Josué começou a dividir a parte de baixo, a parte sul ali do território de Canaã. A primeira tribo contemplada foi então a tribo de Judá. A tribo de Judá. Em seguida, ele dividiu o norte de Canaã, que tiveram então como beneficiários Efraim e Manassés, que tiveram essa prioridade face à primogenitura outorgada a José. Então veja como Deus vai trabalhando, Deus vai correspondendo, e a Bíblia é uma só, de Gênesis a Apocalipse, a história apenas continua. Como nós vimos na parte de baixo de Canaã, estava ali o povo de Judá que recebeu aquela herança. No entanto, entre esses de Judá havia um verdadeiro herói nacional, sim, Calebe. E é interessante que a palavra de Deus fala que no capítulo 15, Josué faz o sorteio, mas no capítulo 14 já aparece Calebe interpelando Josué, lembrando ele da promessa que ele havia recebido da boca de Moisés. O que nos parece, muito embora não possamos afirmar, porque a questão da cronologia da Bíblia é algo que a gente precisa ter muita cautela, é que antes do sorteio, Calebe, então ele já procura Josué e diz: olha, eu quero te lembrar que independentemente do sorteio, aquela terra ali, Moisés já havia me prometido na presença do Senhor. Aí nós precisamos lembrar do que ele está falando. Esse momento era a terra de Hebrom que ele estava se dirigindo. Todos acreditam, então, que aquele lugar específico era onde ocorreu aquele relatório. Lembra? Números, capítulo de número 13. Moisés envia 12 espias ali para investigarem o território cananeu. E então eles retornam com um relatório para Moisés. Josué e Calebe são os únicos que falam que o povo de Israel, sim, seria capaz, que eles deveriam conquistar, que eles deveriam invadir e batalhar em busca da promessa que Deus havia dado para eles. Muito embora os outros 10, como falaram, eles são verdadeiros gigantes, nós somos como gafanhotos aos seus olhos, né? Eles se sentiram pequenos, e aí teve a determinação de Deus, né? Deus determinou assim: olha, esta geração vai ficar pelo deserto. Apenas os meus servos Josué e Calebe entrarão na terra prometida. E a Calebe, Moisés ainda chamou particularmente, porque Calebe ainda foi mais enfático ainda. Ele deu aquele grito, né? Eia, vamos lá, vamos invadir aquele lugar, vamos conquistar aquele lugar. E então Moisés olhou para aquele servo de Deus e falou: assim como você demonstrou essa fé, Deus há de te abençoar, e esta terra onde estão os
teus pés será tua, segundo a vontade do Senhor. E nesse momento é justamente isso que Caleb então chama a atenção. Esta terra deveria ser minha. O interessante é que a região próxima ainda não tinha sido totalmente conquistada. Olha só. Caleb lutou para consagrá-la e ainda doou parte ao serviço do Senhor como cidade dos levitas, ou seja, aquele coroa de 85 anos ainda foi para a batalha, ainda foi ali lutar para a sua terra ser conquistada e depois ainda doou parte para servir de cidade dos levitas. Onde está isso? Josué capítulo 15, versículos 13 até o 17. A Caleb, filho de Jefoné, porém, deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Quiriate-Arba, isto é, Hebrom. Este Arba é o nome do pai de Anak. Dali expulsou Caleb os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados por Anak. Subiu aos habitantes de Debir, cujo nome dantes era Quiriate-Sefer, disse Caleb: a quem derrotar Quiriate-Sefer e a tomar, darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. Este lhe deu a filha Axa por mulher. Aí lá na frente, Josué capítulo 20, nos versículos do 10 até o 12, diz assim: para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, os filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi deles. A terra estava sendo distribuída agora para os levitas, algumas cidades. Assim, lhes deram Quiriate-Arba. Arba era pai de Anak, que é Hebrom, na região montanhosa de Judá, e em torno dela os seus arredores. Porém, o campo da cidade, com as suas aldeias, deram a Caleb, filho de Jefoné, por sua possessão. Ou seja, Caleb pede uma terra que ainda não tinha sido conquistada. Vai lá, enfrenta uma batalha, conquista, e parte daquilo que ele conquistou, na verdade, não ficou com ele. Foi para servir ao Senhor com a cidade dos levitas, onde os levitas iriam cultuar e adorar ao Senhor. Sabe o que isso quer dizer para mim? Que na verdade no coração de Caleb não estava a preocupação com a terra, mas sim com a promessa. Se Deus havia prometido para ele, ele queria aquela terra. No entanto, depois que conquistou, ele diz: agora eu dou para serviço do próprio Deus. Isso fala muito do coração daquele servo e nós precisamos aprender muito sobre isso. Deus cumpre as suas promessas e Deus conhece o nosso coração. Quem sabe Deus está tocando no teu coração algo especial, algum plano, algum projeto, algo abençoado. Quero te dizer, continua da batalha, continua focado. Por mais que ainda não tenha sido conquistado, Deus vai te dar força. Deus não deu força para o coroa aí, Caleb, 85 anos, ganhar a batalha, um dos lugares mais temidos pelo povo de Israel. Naquele momento, aquele coroa foi lá, conquistou e ainda deu uma parte para o Senhor. Bênção que chegar na tua vida vai ser bênção para abençoar outras pessoas e quem sabe também para abençoar o serviço da casa do Senhor. Então continua que Deus é contigo. Há uma coisa especial com relação ainda à distribuição ali das terras do povo de Judá no sul de Canaã, que foi a questão da herança da filha de Caleb, Axa. Você viu que Caleb prometeu aquele homem que terminasse aquela conquista ali, que liderasse o exército e terminasse aquela conquista, ele prometeu a mão da sua filha. E assim foi feito. Otiniel foi este homem que se levantou, um dos primeiros juízes. Na verdade, ele é considerado o primeiro juiz de Israel e ele foi usado por Deus para libertar então aquela parte do território. No entanto, Caleb deu a Axa uma terra seca, uma terra que não tinha água, que não tinha um leito de rio, que não tinha um lago. Então, Axa não se conformou. Axa então volta e fala com Caleb: papai, o Senhor me deu uma terra seca, que o Senhor me abençoe com uma terra que tenha água.
E assim foi feito. Caleb, então, colocou não apenas uma terra que tinha um lago, uma terra que tinha uma fonte, mas a palavra de Deus fala que ela ganhou uma terra em que descia água dos montes e que brotava água da terra também. Isso mostra que nós precisamos realmente correr atrás das nossas bênçãos espirituais e materiais com muita determinação. O teu Deus é Deus que pode te abençoar muito mais abundantemente daquilo com que você vai pedir. Acredite, a tua oração move a mão do Deus Todo-Poderoso. Ele é o Criador dos céus e da terra. Teu Deus conhece o teu coração. Ele é presciente, mas você não. A partir do momento que você ora, Deus então coloca diante de você aquilo que Ele realmente gostaria de te abençoar. E você percebe que o mais importante do que a conquista é o relacionamento que você tem com Deus Todo-Poderoso. Tópico de número 2, a divisão agora do norte de Canaã. E a primeira tribo, ou as primeiras tribos agora contempladas no sorteio da distribuição das terras, foram as tribos dos filhos de José. Na verdade, ali seria José, mas eles foram representados por Efraim e Manassés, a parte central de Jericó, lá onde teve aquela batalha abençoada da queda das muralhas, e a parte de Ai coube então aos filhos de José, Efraim e Manassés. Quando você observa em um mapa a distribuição das 12 tribos de Israel, você percebe que ali não há os 12 filhos de Jacó. Você sente falta de duas pessoas, você sente falta de José e você sente falta de Levi. Então Efraim entrou no lugar de José e Manassés entrou no lugar de Levi. Os dois filhos de José entraram no lugar dos dois filhos que não compõem então a distribuição das terras ali pelas tribos de Israel. É interessante observar que a primeira metade da tribo de Manassés já havia recebido uma parte do território do lado leste do Rio Jordão. Você lembra disso? Eu mostrei para você no mapa. Então, do lado leste nós temos metade da tribo de Manassés. E agora a outra metade ganha um outro território no lado oeste do Rio Jordão. Olha só, querido, é a única tribo contemplada com 2 porções de terra nas 2 margens do Rio Jordão. Aí você fala, mas pastor, por que isso? E eu quero te dizer que Deus é aquele que cumpre a sua palavra e que a história é contínua. Você lembra que Jacó, pouco antes de morrer, ele não deu a sua primogenitura ao seu filho primogênito. A bênção da primogenitura, na verdade, foi para o seu filho José, representado aqui na distribuição por Efraim e Manassés. Então, por isso a gente observa claramente, querido, a proeminência de Judá quando recebe ali a primeira porção, porque de Judá não se apartaria o cetro. Lembra dessa promessa? De Judá não se apartaria o cetro e de Judá veio o Messias prometido. Efraim e Manassés em seguida, que eram os filhos de José, os filhos da bênção da primogenitura dados por Jacó. Então Deus é aquele que honra promessas, Deus é aquele que honra realmente o seu povo. É bom lembrar que, na verdade, os descendentes de José, nesse momento, colheram algo que o próprio José plantou. Na verdade, José lançou o pão sobre as águas e Efraim e Manassés colheram essa bênção especial deixada por José. Isso é interessante porque nos faz refletir que às vezes nós ganhamos coisas em nossas vidas que foram conquistadas por outras pessoas. Às vezes herdamos uma empresa de um pai, de uma mãe, às vezes herdamos um talento, às vezes temos algo que temos que administrar por herança e muitas vezes não damos o devido valor porque nós não tivemos aquela necessidade de correr atrás e aquilo nos deixa sem a maturidade necessária. Olha só o que aconteceu com Efraim e Manassés. Na verdade, eles foram passivos diante dos povos que foram colocados ali. Qual era a ordem? Você deveria chegar, tomar posse da terra e expulsar todos os moradores dali. A justiça de Deus deveria ser totalmente instituída, infligida
por meio do povo de Israel. Então eles não poderiam conviver, não poderiam fazer acordos, não poderiam temer os outros povos. Efraim e Manassés não fizeram isso. Na verdade, eles tiveram condescendência com os povos que habitavam naquelas terras. Olha só, Efraim recebeu dentre as suas cidades Gézer como herança, mas não expulsou os cananeus dali. Isso está em Josué 16:10. Manassés também teve problema com os cananeus, registrado em 17:12-13, que eles deixaram ali. E sabe qual foi a palavra que Deus deu por causa dessa omissão? Olha só. Josué 23:13. Estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicotes em suas costas e espinhos em seus olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Querido, não esqueça de uma coisa: obediência parcial não é obediência. Obediência parcial é desobediência. Então falo para você que ainda responde sob a autoridade do seu papai, da sua mamãe, não esqueça, se foi dada uma ordem do seu pai e da sua mãe, cumpra toda ela, porque parte da ordem cumprida não é obediência, é desobediência a si mesmo com relação às coisas de Deus. Tenha compromisso, tenha realmente essa responsabilidade com relação às coisas de Deus. Leve tudo de Deus muito a sério. Não tenho como estar com um pé na igreja, outro pé no mundo. Acredite, com Deus é tudo ou nada. Você não pode servir a Deus pela metade, porque o Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, ele deve ser o dono do nosso coração. Então não esqueça disso. Efraim e Manassés não fizeram o que deveriam fazer. E além disso, além de não fazer o que devia ser feito, olha só, foram reclamar com Josué. Ah, Josué, essa terra que você deu para nós é muito pequena, não cabe a gente. Olha só, querido, é impressionante isso, né? Geralmente quem mais murmura, geralmente quem mais reclama, geralmente quem mais aponta o dedo é porque não faz a sua parte. Porque aquele que está ocupado em fazer a sua parte, pouco tempo tem para murmurar e reclamar. Ele está correndo atrás daquilo que realmente deve ser feito. Sabe o que Josué respondeu? Está aqui, olha, Josué 17:15. Se tão grande povo vocês são, sobe lá no bosque e corta para ti ali lugar naquela terra. Vai lá, abre aquela mata ali, abre espaço ali, expulsa os cananeus, ainda que tenham um carro de ferro, ainda que sejam fortes. Estava falando assim, vocês não quiseram fazer acordo? Pois vai lá e expulsa aquele povo que está ali na terra. Se vocês querem espaço, Deus já deu espaço para vocês. Conquistem. Sabe o que Josué está querendo dizer aquilo? Está dizendo assim, não murmure, querido, não murmure, sejam fortes e corajosos e ampliem os seus territórios, faça aquilo que deve ser feito, corra atrás e obedeça a ordem que Deus deu para vocês. Nós precisamos entender isso. Queridos, nós precisamos correr com muita coragem, determinação, em busca dos nossos sonhos, em busca dos nossos objetivos. Não adianta ficar pedindo, Deus me abençoa, Deus me ilumina, Deus me ajuda. Aí Deus está falando, filho, eu já coloquei diante de você todas as possibilidades e oportunidades. Vai lá e toma posse, vai lá e pega. Eu sou contigo. Querido, não esqueça uma coisa, na vida do crente, Deus não diz que não vai ter prova, não vai ter luta. Não é isso. Ele diz que apesar da luta e prova, Ele estará conosco. E se Ele estará conosco, a vitória é certa pelo sangue de Jesus. Não esqueça disso. Vai com coragem. Corra atrás dos teus sonhos, que Deus é contigo. Não dá uma de Efraim e Manassés, que só sabe reclamar e não faz a sua parte, hein? Faz aquilo que deve ser feito. Então temos também a herança de Josué.
Josué também merecia uma herança, certo? Josué era um efraimita, não esqueça disso. Josué era da tribo de Efraim, Calebe era da tribo de Judá. Como Efraim já havia recebido a sua herança, Josué também deveria receber a sua herança. No entanto, essa herança só foi recebida mesmo lá na frente, depois que todas as outras tribos receberam a sua distribuição. Está em Josué 19, 49 até os 50, que diz assim, olha: acabado, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Deram-lhe segundo o mandado do Senhor a cidade que pediu, Timnat-Será, na região montanhosa de Efraim. Ele reedificou esta cidade e habitou ali. Olha só, nós precisamos entender. Deus mandou dar, porque Josué pediu. Olha só, verifica isso, olha o poder da petição diante de Deus. Querido, peça a Deus, ore ao Senhor. Josué pediu aquela terra de Senhor, olha só, 50, deram-lhe segundo o mandado do Senhor a cidade que pediu. Josué pediu, eu quero, Senhor, Timnat-Será. E assim o Senhor determinou, deem a Josué aquilo que ele está pedindo. Como Calebe pediu ali a região de Hebrom, que também recebeu por determinação do Senhor. Assim, esses dois servos do Senhor foram honrados com a resposta das suas petições diante de Deus. No entanto, Josué não pediu e sequer recebeu uma cidade prontinha, não. Se você observar no versículo que nós lemos, lá no versículo 50, nós observamos que ele teve que reedificar a cidade, ou seja, a cidade devia estar destruída pelas guerras, ele teve que reconstruir tudo para poder habitar. Talvez a gente olhe num olhar humano assim, Josué merecia mais, Josué foi o líder ali, Josué aguentou muita coisa e poderia receber mais. Mas entenda, querido, nós, como servos do Senhor, nem sempre receberemos toda a resposta das nossas petições, toda a contrapartida das obras aqui nesta terra. O que realmente Deus promete para nós, que é precioso, que é maravilhoso, é o galardão que nós teremos lá na glória celestial. E esse sim tem que ser o mais desejado. Josué pediu uma cidade, Deus deu a ele, mas o galardão de Josué eu tenho certeza que é muito grande e lá na pátria celestial. Querido, não esqueça de uma coisa, Deus tem memória. Deus não esquece daqueles que trabalham para a sua obra. Deus não esquece daqueles que têm desprendimento e realmente atuam deliberadamente, voluntariamente na obra dele. E um detalhe importante, Deus não esquece daqueles que na juventude, eu falo para jovens, que na juventude servem ao Senhor. Josué e Calebe serviram ainda quando mais jovens, e Deus na velhice deles honrou, abençoou e deu realmente algo que surpreendeu a todos ali, porque Deus é fiel, Deus tem memória e Ele não abandona aqueles que o servem. Tópico 3, agora é a divisão das terras não conquistadas, isso mesmo, eles já fizeram sorteio ali na presença de Deus das terras não conquistadas, e ainda haveria batalhas pela frente. Então onde foi feito isso? Foi na cidade de Siló, uma cidade na terra de Efraim, uma cidade efraimita chamada Siló. Você lembra que logo que eles atravessaram o Rio Jordão, eles fizeram acampamento e montaram um tabernáculo em Gilgal. Depois dessas primeiras batalhas, dessa primeira distribuição, então eles transferiram o tabernáculo para Siló e ali esse tabernáculo ficou por muitos e muitos anos, cerca de 300 anos. Sabe onde é que nós vamos ver essa mudança? Ali naquele momento, na época do sacerdote Eli, em que inclusive os seus filhos morrem e que a arca é levada pelos filisteus e que nós temos aquele episódio de que e foi-se a glória do Senhor. Aquela expressão tão triste que foi o nome de uma criança, Icabode, e se foi a glória do Senhor. Então foi nesse lugar, em Siló, na frente do tabernáculo, então, que as demais tribos então receberam a sua distribuição. Vamos relembrar.
2,5 tribos já haviam recebido a sua herança do lado leste do Rio Jordão. Aí mais a tribo de Judá, mais a tribo de Efraim e mais a metade outra da tribo de Manassés. Então, neste momento, faltavam apenas 7 tribos receberem a sua herança. Tudo foi feito às claras, os sorteios diante do tabernáculo, e o próprio Deus estava homologando. Eles receberam uma distribuição da seguinte maneira, ó: Benjamim, Simeão e Dan ficaram mais próximos da parte sul, próximos ali da região de Judá. Isacar, Zebulon, Naftali e Asser ficaram na parte de cima, na parte norte da terra de Canaã. Eles receberam ali terras que ainda não haviam sido conquistadas em sua integralidade. No entanto, eles não reclamaram, eles não protestaram, eles não murmuraram. Na verdade, corajosamente conquistaram aquilo que Deus havia prometido para eles. Isso é muito importante. Eu quero dar um exemplo aqui muito claro com relação à tribo de Dan. Olha a prova que tribo de Dan recebeu. Geralmente, quando se fala assim, né? Há um povo mau da Bíblia. O povo mau da Bíblia é o filisteu. Você lembra logo disso. Tem até aquela maneira, né? Como é o crente quando quer falar de alguém. Ah, aquele filisteu, aquele incircunciso. Não tem essa história? Olha onde Dan foi cair. Dan foi cair aqui, ó, do lado de Efraim, fazendo fronteira com os filisteus. É por isso que quando a gente vê em Juízes, do capítulo 13 até o 16, que narra a história de Sansão, nós vemos esse juiz se levantar contra que povo? O povo filisteu. Na verdade, Sansão foi o maior adversário ali do povo filisteu. Dan, mesmo assim, não recuou. Eles avançaram, criaram oportunidade em cima da dificuldade. Nós precisamos ser assim, queridos. Nós precisamos enxergar na dificuldade a oportunidade. Ah, aquele lugar não está conquistado. Ah, mas aquele lugar Deus me deu, então vou me esforçar para ser conquistado. Ah, eu tenho um sonho de passar numa faculdade, num concurso, de me profissionalizar, de melhorar minha profissão. Então Deus está te falando, te prepara, corre atrás, conquista, porque o Senhor é contigo e Ele não decepciona os seus. E agora sim, vamos falar da tribo de Levi. A tribo de Levi não recebeu uma porção específica de terra. Se você pesquisar no Google assim, as 12 tribos de Israel, distribuição, o mapa, você não vai ver ali a tribo de Levi em nenhum momento. Como falei, você não vai ver José e você não vai ver Levi. Você vai ver Efraim e Manassés no lugar dessas tribos, compondo ali as 12. Com relação à tribo de Levi, o Senhor falou que eu sou a herança deles. Na verdade, o que deveria ser da tribo de Levi é que eles estariam espalhados por todo o território de Israel. Em cada território de Israel, em cada porção de cada tribo, deveria haver uma cidade específica para os levitas adorarem ao Senhor. Então, na verdade, houve 48 cidades distribuídas por todo o território de Israel que pertenciam aos levitas, ou seja, como eu coloquei aqui, o bom cheiro ministerial foi espalhado em toda Canaã. Observe, os levitas eram aqueles que serviam a Deus no tabernáculo, aqueles que ofereciam os holocaustos, as oferendas, as ofertas. Imagine só se eles ficassem em um lugar isolado. Eles que eram responsáveis pelo culto, pela adoração. Então Deus, em sua sabedoria, e Deus, querido, ninguém pode contestar a maneira de Deus trabalhar. Quando Deus espalha os levitas por todo o território, Ele está dizendo aqui, eu quero que todo o território seja território de adorador. Eu quero que eu seja adorado em todo Israel. Eu não quero que a minha adoração esteja restrita a um só lugar. Eu quero que a minha adoração esteja onde meu povo estiver. Querido, onde está o povo de Deus, ali é lugar de adoração. Aqui é lugar de adoração. Na tua casa aí é lugar de adoração, querido. Onde está o povo de Deus, é lugar de adoração. E perceba, eles não tinham posses, eles não tinham propriedade, eles faziam parte, eles eram verdadeiros estrangeiros no meio do seu próprio povo. Mas Deus, querido, não os abandonou. Deus garantiu o sustento de todos os oficiais do tabernáculo, fazendo com que eles pudessem se dedicar integralmente à obra do ministério. Querido, Deus cuida dos seus. Eu quero te dar
uma recomendação aqui no final desta aula, antes de nós concluirmos aqui. E a recomendação é essa aqui, ó. Nós precisamos valorizar aqueles que abrem mão de tudo para se dedicarem à obra do Senhor. Querido, às vezes nós observamos pessoas que estão lá desenvolvendo o seu ministério, que estão sendo bênção para outras pessoas e nós não valorizamos. Querido, valorize o seu pastor. Valorize os obreiros que estão trabalhando na tua igreja. Valorize aqueles irmãos do louvor que ensaiam durante a semana para estarem tocando lá, ajudando o momento de louvor e exaltação ao Deus Todo-Poderoso. Ore e abençoe os teus professores da escola bíblica dominical. Ore e abençoe aquelas pessoas que se dedicam à obra e ao ministério. E muito mais ainda, àqueles que se dedicam integralmente a isso. Porque eles abandonaram suas profissões, abandonaram seus sonhos para servirem integralmente na obra do Senhor. Então nós precisamos valorizar isso. Vamos concluir, querido? Eu quero que você guarde 3 coisas em seu coração. A primeira é que Deus é fiel para cumprir cada promessa em nossa vida. Agora nós precisamos registrar a bênção em vez de expectativa, porque a gente só sabe fazer isso. A gente registra lá o que nós ainda estamos querendo, mas esquecemos de registrar aquilo que Deus já fez para nós. Segunda coisa, Deus não esquece daqueles que o servem na juventude, isso mesmo, Deus não esquece. O exemplo claro é Josué e Caleb, que na velhice Deus os abençoou, eles não foram abandonados. Terceira coisa que eu quero que você guarde no teu coração é que na vida nem tudo corre como se planeja, mas Deus nunca perde o controle da história. Perceba, a ideia de Josué é que ele iria, enquanto pessoa, ali ajudar naquela conquista, ia distribuir as terras depois de tudo conquistado. Não foi bem assim. Josué chegou ao final da sua vida e antes ainda de ter conquistado tudo, ele já fez por ordem do Senhor a distribuição daquelas terras. Mas o importante é que a vontade do Senhor é feita. O importante é que nós podemos passar, nós podemos falhar, mas o Senhor continua reinando soberano na história. Amém, querido? Espero que tenha sido bênção para a tua vida essa aula. Eu quero te convidar para a gente terminar orando. Vamos falar com Deus? Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por mais essa aula. Te agradecemos pelo privilégio que é, Senhor, estudar, aprender um pouco mais do Senhor. Obrigado pela vida desse irmão e essa irmã que esteve conosco. Continua conosco em nome de Jesus. Amém. Querido, foi uma alegria muito grande estar com você em mais uma aula. Só nesse trimestre já é a 11ª aula que nós estamos juntos, eu aqui e você aí. Muito obrigado, Deus te abençoe. Eu quero mandar um abraço especial para a juventude da minha igreja, da juventude AD Queiroz, Soma Queiroz. Quero mandar um abraço especial para a juventude da Igreja Batista do Calvário, Novo Alvorecer, que tem acompanhado essas aulas. Quero mandar também um abraço todo apertado especial aos irmãos lá da Amazonas, da IPDA, dos jovens lá, daquela juventude abençoada que acompanham também as nossas aulas e os jovens espalhados por todo o Brasil que têm acompanhado essas aulas. O nosso objetivo é que você ame cada vez mais a palavra do Senhor. Então, se você está saindo daqui amando um pouquinho mais a palavra de Deus do que quando você começou, nós já estamos muito felizes. Rogo as bênçãos de Deus sobre a tua casa, a tua família e não esqueça, ame a palavra de Deus.